Bom dia, pessoal. Eu sou o Jair, né, e estou junto com o professor Henrique, apresentando esse trabalho aqui nesse nosso encontro científico, né? E o nosso objetivo é estar falando um pouquinho sobre educação e ficção científica, né, para formação em hábitats espaciais, né? Então, o nosso trabalho ele vai mostrar como a imaginação, né, contribui para a formação nos hábitats espaciais utilizando a ficção científica. Qual que é o objetivo desse trabalho, né? Como a educação inspirada em narrativas de ficção científica pode contribuir para a formação de indivíduos criativos e resilientes. Então, esse é o nosso primeiro objetivo do trabalho. Eu vou mais adiante falar um pouquinho sobre ficção científica, né, e a gente vai discutir isso um pouquinho mais em profundidade. E um outro objetivo que a gente tem com esse trabalho é como integrar a ficção científica em hábitats análogos, como o Hábitat Marte, combinando com atividade de simulação com narrativas ficcionais para estimular a resolução de problemas complexos e trabalho em equipe. Então, esses são os dois objetivos que nós temos aqui em relação ao nosso trabalho, né? Quando nós falamos de ficção científica, né, que também é conhecido por sci-fi, ela é um gênero de ficção que geralmente vai explorar as implicações da ciência, da tecnologia, do futuro no contexto da sociedade humana, né? É um gênero que ele vai entrelaçar o fato científico com uma visão de antecipação, uma visão de estudos futuros, né, de forma central à sua natureza. Então, a preocupação dela é justamente projetar esses futuros possíveis, esses futuros talvez desejáveis, né, esses futuros prováveis. O texto é apresentado em forma de contos e novelas e geralmente ocorre uma serialização desses contos e novelas para a produção da obra de ficção científica. Ah, Quando ela surgiu, né, ela foi gestada ali no século, 18, num cenário de pós-revolução industrial e se estabelece no século 19 e 20, né, num contexto de desenvolvimento anglo-americano, né, que foi ali da onde surgiu essa revolução industrial, a primeira revolução industrial, com o advento da indústria, da máquina, da especialização, da técnica e da automação, né, e a gente sempre comenta, né, como que deve ter sido esse grande ambiente de revolução industrial, quando a gente, né, teve uma massa de pessoas indo até as cidades, né, com uma infraestrutura muito precária, né, e com processos muito precários ainda, né, porque estavam num momento de disrupção. Então, as cidades, né, e aquele conjunto de pessoas com mentalidades diferentes, convivências diferentes, convivendo no mesmo espaço de uma maneira não tão ordenada, né, fez com que surgisse essas angústias, né, e esses pensamentos, né, de pensar: "E agora, para onde iremos?", né. E o que dizem, por exemplo, Isaac Asimov, que é um dos autores mais aclamados aí da ficção científica, né, ele diz que ela lida com o impacto da ciência, tanto real quanto imaginário, né, na sociedade ou indivíduos. Asimov, em particular, focava em questões éticas sociais e como a ciência e a tecnologia poderiam impactar a humanidade. E é interessante que as produções de Asimov, elas influenciaram grandemente muitas das tecnologias que nós utilizamos hoje, que inclusive estamos utilizando aqui nessa transmissão, né. O Hugo Gernsback, né, ele criou o termo scientification, né, que mais tarde evoluiu para science fiction, e ele estabeleceu a natureza distinta do gênero com a sua preocupação com o rigor científico e com a clareza. Então é interessante, né, que o termo ficção científica, né, para aquelas pessoas que estão dentro, né, desse contexto, entende que eu preciso ter uma questão científica ali envolvida para que a obra de ficção possa ser considerada ficção científica.
né, e aí quando a gente vai para o público mais em geral, a gente percebe que existem algumas dúvidas com relação ao que é ficção científica, né, e até, você encontra por aí algumas obras que não são ficção científica, que o pessoal classifica como ficção científica. Então, o Hugo ele traz essa questão da preocupação com o rigor científico, então a ficção científica ela se preocupa com isso, né, para ser considerada ficção científica. E ela tem vários subgêneros, né, e os principais são a utopia, que descreve um mundo ou uma sociedade ideal em todos os aspectos. Então ele projeta um mundo de conforto e paz, e os temas geralmente abordam inventos e experimentos, projeções baseadas em ciências que mesmo distantes podem ser impossíveis de serem concretizadas. E aí a gente tem um outro subgênero que é muito famoso, né, que é muito utilizado, que é a distopia, e retrata um lugar no espaço, no tempo, em que a vida e a vivência são terríveis, né, com uma organização opressiva no comando. Então, geralmente, né, os temas comuns incluem dilemas morais, crítica social, um discurso pessimista, né, que pode fletar com esperança, violência banalizada, generalizada. Então, até em alguns trabalhos anteriores aí, a gente discutindo sobre ética, né, então a distopia ela vai se ater muito nessa questão desses temas morais e éticos, né, o que, que nós queremos para o nosso futuro, né. E aí, no nosso trabalho, a gente pensou, né, como a gente utilizar a ficção científica na educação de uma maneira que eu possa estar desenvolvendo as competências necessárias para pessoas que estão em hábitats análogos, né, e até pensar em possíveis missões futuras, né, de colonização de Marte. Então, a gente partiu da taxonomia de Bloom, né, que trata-se de uma estrutura de organização hierárquica de categorias cognitivas ou categorias de pensamento. Então, dentro da área de educação, na parte de desenho de treinamentos, de cursos, né, de programas educacionais, a taxonomia de Bloom é muito útil, né? Por quê? Eh, Em soluções de problemas que exigem capacidades intelectuais, espera-se que o aluno organize ou reorganize um problema, que ele reconheça o material que ele tenha, que seja necessário para a resolução desse problema, que ele evoque esse material e o utilize na situação problemática. Ou seja, é uma maneira da gente estruturar situações, problema e situações de aprendizagem e com metodologias ativas, né. Então isso em treinamentos para espaços análogos, acreditamos que seja possível. O pensamento, né, do ser humano não é linear e tampouco estritamente hierárquico e sequencial, mas a categorização dos domínios cognitivos que a taxonomia traz auxilia a planejar situações de aprendizagem, tanto no caso que define as competências como as habilidades. Então a taxonomia de Bloom, ela começa das dimensões cognitivas mais simples, como lembrar, entender, subindo até as dimensões cognitivas mais complexas, como avaliar, criar, né, então avaliar uma situação crítica, né, criar soluções para problemas que não foram pensados ainda, né, então a taxonomia ela dá um caminho, né, para que a gente possa estruturar o nosso pensamento e as nossas formações. Então aqui a gente propõe uma analogia entre a taxonomia de Bloom e a aplicação da ficção científica na educação, mais focada nessa estruturação de hábitos análogos, né. Então indo passo a passo pela taxonomia de Bloom, então, no primeiro nível cognitivo mais simples, a gente tem o lembrar, né, o recordar, né, e é interessante que na taxonomia de Bloom todo verbo está relacionado ao desenvolvimento cognitivo de habilidade, né, e substantivos, né, que a gente coloca, lembrar, né, do quê, né, o substantivo da frase ele está relacionado ao conhecimento envolvido. Então, verbos centrais para a gente pensar nas atividades seria identificar, listar, reconhecer, né. O objetivo cognitivo nessa situação seria resgatar informações factuais e conceitos básicos. Então, a aplicação, né, educacional nos espaços análogos, por exemplo, seria identificar princípios científicos apresentados em obras, como, por exemplo, 2001, Uma Odisseia do Espaço, que ali ela fala de inteligência artificial, gravidade zero, Perdido em Marte, ela fala de botânica espacial, física orbital, e aí integrar durante uma simulação no Apta Marte os alunos reconhecerem quais tecnologias do Apta correspondem às soluções mostradas nessa obra, né. Então, a partir de uma leitura prévia e na simulação eu fazer essa identificação das tecnologias que tem ali,
né. Subindo um pouquinho o nível, né, a gente tem o verbo compreender, né, e aí verbos centrais que a gente pode utilizar: explicar, resumir, interpretar. O objetivo cognitivo desse nível seria demonstrar o entendimento ao explicar ideias com as próprias palavras. Então, a proposta seria uma atividade de explicar como o conceito de terraformação apresentado no The Martian ou o Avatar depende de processos ecológicos e químicos reais, né. Então, em uma simulação, interpretar as decisões tomadas pela tripulação refletem os dilemas de sobrevivência e cooperação explorados nas histórias. Então, aqui ele já começa, né, a ter algumas decisões, né, o estabelecimento ali de uma visão crítica das decisões que ele toma ali. Subindo um pouquinho na taxonomia, a gente tem já a questão do aplicar, do usar. Então, os verbos seriam implementar, experimentar, executar, e o objetivo cognitivo seria usar o conhecimento em situações novas, né, em situações não planejadas. Então, a atividade seria inspirar-se no Star Trek, por exemplo, ou Perdido em Marte também, para desenvolver estratégias de resolução de problemas técnicos em missões espaciais simuladas. Então, no Hábitat Marte, aplicar os conhecimentos científicos para reparar sistemas de energia ou oxigênio, baseado em soluções apresentadas nas obras. Então, seria uma maneira da gente estabelecer esse contexto ali. Caminhando um pouquinho aqui, né, o verbo analisar, então o verbo central seria comparar, categorizar, diferenciar. O objetivo cognitivo desse desenvolvimento, dessa atividade, seria identificar relações, causas e efeitos, que é muito importante, né, no treinamento, né, de espaços análogos, né, que surgir um problema, eu começar a vasculhar qual que é a causa, o efeito que isso pode ter ao longo prazo. Então, a atividade proposta é comparar os dilemas éticos, por exemplo, de Gattaca, né, que fala de engenharia genética, e até usar Black Mirror, tecnologia e moralidade, né. Então, em atividades reflexivas, pós-simulação, discutir como as decisões tomadas em equipe refletem temas de identidade, de privacidade, de justiça social presente nas obras também, né. Avançando mais um pouquinho, né, a gente tem o avaliar, né, e nesse caso julgar. Então aqui o verbo central seria justificar, criticar, defender, emitindo julgamentos baseados em critérios. A proposta seria debater implicações éticas de colonização humana, utilizando The Expanse e Ad Astra, analisando sustentabilidade, recursos e desigualdades espacial. Né, após as simulações de crise no hábitat, avaliar as decisões da equipe sobre critérios éticos, ecológicos e sociais, porque a gente está levando a nossa espécie com os seus pontos fortes e os seus pontos fracos também, né, os nossos defeitos para esse novo mundo, né. E o 6, criar e inventar, né, um dos mais altos níveis aqui da taxonomia. Projetar, elaborar, imaginar seriam os verbos que a gente estaria trabalhando, né. O objetivo cognitivo, produzir algo novo a partir de um conhecimento adquirido, porque ele já, né, a gente já pensou essa jornada de aprendizagem, né, utilizando, né, as etapas anteriores, e a proposta de atividade seria criar uma narrativa original ou um protótipo de apta educativo inspirado no livro na obra da fundação do Isaac Asimov, ou no Duna, ou no Interestelar, né, para que a gente pudesse fazer essa atividade, né. No Hábitat, desenvolver em equipe um mini projeto de escola marciana, né, combinando ficção científica, sustentabilidade e cooperação social. Porque se formos, colonizar Marte, também teremos escolas lá, né. Então, como seria essa realidade lá nesse novo ambiente, né? E aí, para fechar a nossa apresentação aqui, né, a integração da ficção científica em hábitats análogos, né, transforma cada nível da taxonomia de Bloom em uma etapa de aprendizagem experiencial e criativa, ou seja, eu posso pensar um estabelecimento de uma jornada baseada nos verbos, dos níveis da taxonomia de Bloom, né? E com isso, do lembrar ao criar, os alunos não apenas refletem sobre o futuro, mas vivem narrativas que simulam o cotidiano de futuros exploradores espaciais. Né? Ou seja, ele consegue trazer isso numa realidade que seja plausível, né? E trabalhando alguns elementos que são importantes, que nós acreditamos, como por exemplo o estímulo à leitura. Né? A simulação torna-se um laboratório
cognitivo, onde a imaginação aplicada estimula a resolução de problemas complexos, trabalho em equipe e pensamento ético, ou seja, aquilo que nós buscamos, né, desenvolver nos participantes de um hábito análogo. Agradeço, né, a atenção de vocês e caso vocês queiram entrar em contato conosco, né, professor Henrique, o e-mail dele, meu e-mail aqui também, e agradeço muito essa oportunidade a todos vocês. Muito obrigado.